gente! Bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E agora nós estamos trazendo uma leitura muito importante. Nós queremos saber aqui o que está travando a sua vida amorosa. Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções. Nós temos estes baralhinhos lindos e maravilhosos com este pêndulo, que é um pêndulo novo, né, gente? Ou nós temos estes baralhinhos lindos e maravilhosos com o nosso bastão de selenita, com estes cristalzinhos aqui. Eu vou começar com o nosso pêndulo. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar, peraí, só um minutinho. Deixa eu mover isso aqui. Vamos colocar estes baralhinhos. Esse aqui não veio na mesa há muito tempo, hein? Nossa Senhora! Vamos colocar o nosso pêndulo aqui. E vamos começar aqui, então. Esse aqui também não vem na mesa há muito tempo. Então, vamos lá. O que está travando a sua vida amorosa? Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é o nosso pêndulo de madeira. Que eu tenha a capacidade de discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, então? Vamos colocar aqui, que é coisa mais bonitinha, nosso baralhinho. Nossa, eu amo esse baralho. As mensagens deles são tão fortes, meu Deus do céu. Jesus amado, isso aqui é forte demais. Esse aqui é forte. Mesmo sendo genérico, né, gente? Os nossos baralhinhos são genéricos. Mas tem que ser mesmo, né, gente? Porque eles são menores. Esses aqui são menores. Eu tenho uns aqui, mas eles são tão grandes. Aí, na hora que a gente coloca aqui na mesa, ocupa espaço, não cabe tudo. Eu teria que tirar um tanto de coisa. Complicado. Mas vamos lá, então. Estamos aqui agora com os nossos baralhinhos. O nosso baralhinho da confirmação e do complemento. Vamos lá. Aqui está, aqui está e aqui está. Então, vamos começar? Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos o Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus. Aqui nós temos a carta do Eremita. Meu Deus do céu. Vamos começar? Então, vamos lá. 10 de espadas, tinha que estar logo arregaçado na mesa, né? 10 de espadas, o pajem de ouros, pajem de copas, 6 de ouros, 5 de copas, rainha de copas, rei de ouros, cavaleiro de espadas, rainha de ouros, palácio de copas, rei de paus, temperança, estrela, imperatriça e a rainha de copas de novo. Então, vamos lá começar aqui, ó, para poder saber. Deixa eu ver como é que tá, se tá tortinho ou se não tá tortinho. Porque antigamente eu conseguia colocar os negócios aqui certinho, né? Alguma coisa acontece aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vamos olhar na câmera, subir na cadeira, dar uma rodadinha básica para poder ver como é que tá a bagaça. Ah, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. Vamos lá. Ai, meu Deus. Será que tirei do lugar agora? Vamos começar então. Vamos descobrir o que tá travando sua vida amorosa. Já abriu aqui com o Cavaleiro de Paus e a carta do Eremita, gente. Olha, aqui nós temos, para começar, a Rainha de Copas, ela tá aqui 2 vezes. A gente já tem a carta da Imperatriz bem aqui no meio, né? E sai aqui com um Cavaleiro de Paus. Gente, querendo ou não, vocês que estão aí, ó, né, do outro lado, vocês têm uma energia muito forte de Rainha de Copas. Ela tá 2 vezes na mesa.
Eu sei que vocês são, assim, a imperatriz, né? A rainha da bagaça inteira, né? A dona da bagaça. Aquela coisa do tipo assim, vocês podem escolher quem vocês quiserem nessa vida. Aí vocês vão falar, não, não posso. Você pode sim, pode sim. Só que acontece que a parte que mais vibra em vocês é a rainha de copas, porque a imperatriz é aquela que ela tem a energia de todas as rainhas dentro dela. Lembra sempre disso. Ela é afodástica, ela é maravilhosa, não tem igual, mas ela tem todas as energias. Só que a que mais está vibrando em você é quem? É a rainha de copas. E a rainha de copas é aquela que, infelizmente, ela acha que ela tem o poder de pegar e ficar... Gente, pensa em boneco. Vocês lembram daqueles bonequinhos que tinha? Pensa na Barbie, né? A Barbie tinha... Na minha época, gente, eu sou da época que a Barbie era do... Ela tinha o Bob, não era o Ken, né? Depois de alguns anos que mudou pro Ken, mas era o Bob. Aí pensa naqueles comandos em ação. Então, vamos colocar o comandos em ação. Pegava e tirava, né? Aqueles que pensa no comandos em ação, que ele tá todo ali desmontado. A rainha de copas, ela vê um homem daquele jeito, aí ela pensa assim, nossa senhora, eu posso montar esse homem, ele pode ficar todo bonitinho. E ela acha que ela tem o poder total de ir lá e colar o bracinho dele, e que no final ele vai ficar todo lindo e maravilhoso. Só que acontece que às vezes a parte ali tá quebrada, não encaixa mais, não tem como mais colar, vocês estão entendendo? E a pessoa vai lá e insiste, ou seja, sabe aquela coisa de às vezes pegar uma pessoa que não tem jeito, mas achar que pode chegar e falar assim, não gente, tem uma solução. Por quê? Porque a rainha de copas, ela é aquela parte da imperatriz que é aquela mais empática, que é aquela que aceita, ela é a cuidadora, ela é a enfermeira, é aquela que coloca todo mundo ali embaixo da asinha dela, é aquela que prioriza a outra pessoa e não pensa nela. Aqui a gente tem um cavaleiro de paus. Quando a gente tem uma carta de um cavaleiro de paus e a gente tem a carta do eremita, é aquela coisa de escolher uma pessoa, um ser humano ali, que muito provavelmente é daquele solteirão convicto, que só quer saber de fuque-fuque, de pegar as pessoas para poder olhar as partes íntimas, né? Usar uma, né, aquela coisa de uma lupinha para poder botar um reparo, vocês estão entendendo? Aqui ele faz isso, ele é um arregaçado. Né? Esse aqui, ó, é o cavaleiro que o libido é assim, é o maior que tem no baralho. Então, insiste em pegar talvez as pessoas que ficam ali só no fuque-fuque, só quer saber do fuque-fuque, só quer saber do corpete. Por que que eu tô falando isso? Porque aqui tem a carta do eremita. Então, esse cara aqui, ó, ele não quer saber de compromisso. Ele não quer. Aqui, a gente tem, logo depois da carta do eremita, a gente tem um 10 de espadas. Um 10 de espada, gente. Então, aqui, essa rainha aqui, ó, presta atenção, essa rainha de copas, ela vai continuar sofrendo. Mas ela vai continuar sofrendo muito, enquanto priorizar uma pessoa que não quer saber dela. Se apaixona, por quê? Porque a pessoa ali, ó, normalmente, gente, o cavaleiro de copas, o cavaleiro, ó, desculpa, o cavaleiro de paus, é aquele que ele chega, presta atenção nisso, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Ele sabe fazer a mulher rir. Ele é aquela pessoa que ele é assim, ele é a alegria da festa, ele é extremamente sociável, ele sabe conversar de tudo com todo mundo. Então ele é aquele que vai chegar e vai todo mundo prestar atenção nele. Olha, ele geralmente é um cheiroso, ele normalmente tem um cabelo daquele assim lindo e maravilhoso, se veste muito bem. Então aqui ó, é aquele que chega no rodeio com a fivela daquele tamanho, vocês estão entendendo? É ele, é ele. E todo mundo fica assim, nossa, que cowboy que é esse? Monta em mim, cowboy, monta em mim. Aqui é ele, vocês estão achando que não? É, só que acontece que ele vai lá, consegue o fuque-fuque dele e vai embora. E aí o que acontece com a rainha? Olha aqui, 10 de espadas. Esse aqui é um arregaçado. Isso aqui é um arregaçado do 10 de espadas, vocês estão entendendo? O 10 de espadas é atingindo o fundo do poço. É quando a pessoa tá lá no fundo e faz assim, ó, com o lodinho, com a unha, sabe? Aí ela descobre em alguma hora, né? Porque o negócio passa a se repetir tanto que ela descobre que tem um alçapão no fundo do poço. E ela vai para onde? Pro brejo. E ela come lodo. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a rainha de copas.
2 vezes, 2 vezes. E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, nós temos um pajem de ouros. Então, é uma pessoa que tem que aprender a lidar com isso aqui. Vamos começar a falar sobre isso. Pajem, o pajem. Todos os pagens são aquelas energias que elas estão chegando na nossa vida, energias que a gente tem que aprender a lidar com elas, não é? O pajem de ouros é a energia do ensinamento. Por isso que ele sempre vem com uma informação muito grande. Por isso que ele representa pessoas que vão aprender alguma coisa. Por isso que ele representa pessoas que entram, começam a estudar algum curso, alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque aqui tem que aprender a lidar com essa energia. Principalmente com pajem de copas. Do quê? Do tipo de coisa que a pessoa vai querer, gente. Olha aqui, ó, presta atenção, a gente tem um cavaleiro de espadas bem aqui no meio. Esse cavaleiro de espadas, ele é um arregaçado, junto com o cavaleiro de paus, é aquele homem que vai chegar e vai falar, essa energia junto. Presta atenção no baralho, no tarô, gente, pelo amor de Deus. Na hora que a gente começa a entender exatamente isso aqui, ó, a energia. Ó, isso aqui, a energia desses dois juntos é um homem que vai falar o que ele quiser para poder levar a mulher e botar reparo nas partes íntimas que não tomam sol. Vocês estão entendendo? Então, esse cara aqui, ó, ele vai falar, ele vai ter ali, ó, a língua solta, gente. Ele vai ter aquela fala mansa. Por quê? Porque vem um pajem de copas. Pajem de copas, um 6 de ouros. Aí ele vai dar para a pessoa aquilo que ela tá ali esperando. Vai lendo, vai aprendendo a ler o tarô. Então, ele vai ali, ó. Só que acontece que vem o quê? 5 de copas da parte de quem? Da rainha. Porque ele é um arregaçado. Ele não ficou. Isso aqui é um cavaleiro que ele veio e não ficou. Ele só veio para isso. Falou o que ela queria, conquistou. E esse homem aqui, ó, presta muito bem atenção. Nós temos aqui um rei de ouros, né? O rei de ouros é aquela pessoa que ele é paciente. Nossa Senhora. Ele espera, ele coloca um objetivo ali na vida dele, ele espera, gente. Só que acontece que esse rei de ouros aqui, ó, ele pode ser aquele mais fantástico, porque na hora que ele chega, né? Ele é aquela coisa paciente, ele analisa, ele fala, não, é você mesmo que eu amo. Ele chega àquela conclusão, ele vai atrás, né? É aquele cara que ele gosta de dar uma estrutura muito grande para a mulher. Não quando ele vem com a energia de quem? Do cavaleiro de espadas. Porque o cavaleiro de espadas aqui é aquele cara que ele tem aquela paciência enorme, ele vai fazer o que for, para quê? Para poder ficar com essa mulher. Aí, nós temos aqui nada mais, nada menos, preste muito bem a atenção nisso, muito bem. A gente tem uma rainha de ouros e a gente tem o quê? Um palácio de copas. Todas as vezes que vocês pegarem esse baralho e vocês virem o palácio, é aquela coisa do tipo, é aquela idealização, é aquela coisa de, sabe, do tipo assim, aquela pessoa que ela, principalmente aqui, né? Essa rainha de copas, a idealização, a felicidade dela virá a hora que ela conseguir uma estrutura familiar, uma coisa estável, vocês estão entendendo? A plenitude emocional dela é a hora que ela conseguir isso, né? Só que acontece que ela não vai conseguir com uma pessoa que não tá lá. Aqui, ó, pode ser aquele tipo de pessoa que pode ter acabado casando com uma pessoa. Que foi assim, não, Aninha, ele veio e tal, não sei o quê. Só que olha aqui, gente, a mulher pega e fica sozinha. Olha aqui uns 5 de copas, né? Então aqui, ó, tem que tomar muito cuidado. Porque uma pessoa que vai lá e te fere, uma pessoa que faz alguma coisa... Aqui tem uma outra situação. Aqui também tem uma outra situação que pode também ferir muito a sua vida emocional. Isso aqui é uma leitura aberta, né? Uma leitura geral. Então, presta muito bem atenção, porque às vezes você vai falar, Aninha, isso aqui não é para mim. Porque isso aqui é um geral. Se quiser só na sua energia, entre em contato comigo, que a gente faz uma leitura só na sua energia, tá bom? E a gente vai descobrir exatamente aquilo que está travando a sua vida. Tem que ser forte para poder escutar. Isso aqui é o tipo de leitura que tem que ser forte para poder escutar, tá bom?
Aqui pode ser, por exemplo, uma pessoa que acabou ficando, tá casada com uma pessoa em que esta pessoa, ela não se dá muito no relacionamento. Vocês estão entendendo? Aqui, por exemplo, a parte, né, do fuque-fuque, que é representada pelo cavaleiro de paus, pode ter desaparecido. Por quê? Porque a gente tem aqui a carta do eremita. E a carta do eremita fala daquele casal que existe um abismo entre eles. Aqui, ó, fala daquele casal que muitas vezes já não dormem nem na mesma cama. Não existe tesão, não existe nada entre eles. Cada um no seu quarto, cada um na sua cama. Um ali no quarto, outro ali na sala. Vocês estão entendendo? Aqui, para vocês terem uma ideia muito grande, né? A gente tem aqui a carta da reciprocidade, que é o 6 de ouros, a gente tem o 5 de copas. Então, não existe. Aqui pode ser uma pessoa que representa o marido, né? A gente tem aqui, ó, um rei de ouros e um cavaleiro de espadas. Então, a gente está falando de uma pessoa que tem uma língua muito afiada. Uma pessoa que já perdeu o respeito, uma pessoa que vai lá e fala, porque esse cara aqui, gente, ele é um arregaçado, tá? Se ele tem uma carta negativa ao lado dele, tipo o 5 de copas, isso aqui é uma pessoa que é arregaçado, principalmente que o 10 de espadas está na mesa, tá? Esse cara aqui, ó, ele pode ser sensacional. Se ele tiver só ao redor dele, cartas maravilhosas. Mas acontece que aqui, ó, esse cara, por exemplo, existe uma história aqui, né? A mulher tá ali, ela se dedica muito mais. Presta muito bem atenção nisso e eu quero que vocês entendam. Porque aqui, ó, pode estar contando a história, inclusive, de um casal em que ele engravidou uma pessoa fora do casamento, a mulher descobre e simplesmente acaba com a vida dela. Acaba. Essa mulher vai assim no fundo do poço. Como que a gente vê isso? A gente vê um casal aqui. Tem um cara aqui, ó, e tem aqui, ó. Existe um arrependimento nessa bagaça, porque tá aqui o 5 de copas. 5 de copas é aquela pessoa que sofre um trauma emocional muito grande, que tá aqui representado pelo 10, né, de espadas, que pode representar ao lado do pajem de ouros uma criança, né? Por quê? Porque a carta da imperatriz está aqui. Então, esse cara pode ter se metido com uma pessoa que engravidou, a carta tá aqui. Lembra que no tarô a gente tem que ler também a figura, né? Não é somente o significado da carta. Se você vai trabalhar com cartas em que ali, ó, tá mostrando uma outra coisa, tá aqui. Então, essa pessoa vai e descobre, né? A rainha. Porque ela pode ter se encontrado com uma pessoa que é um fofoqueiro da porra. Porque aqui, ó, tanto o pajem de espadas quanto o cavaleiro de espadas, eles podem falar de pessoas que trazem notícias pela maldade. Você tá entendendo? Por vários motivos, né? A gente aqui não vai falar o porquê, né? Mas aqui, ó, pode ter acontecido isso. E simplesmente acabou com essa mulher. O importante dessa notícia aqui, ó, do que trava, né, a vida amorosa dessa pessoa, é a hora da escolha. É a hora de olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa vai ser linda e vai ser maravilhosa e tem como mudar, que tem como colocar uma colinha naquele indivíduo que vai ficar tudo bem. A rainha de copas é aquela que acha sempre uma desculpa, sempre uma justificativa. Ela é aquela que ela faz uma listinha de prioridades na Excel e ela não entra na porcaria da lista. Ela faz todas as vontades de um arregaçado. E aí, quando as pessoas percebem, as pessoas montam em cima dela. Porque ela é a cuidadora. É aquela que ela é agregadora também, então ela vai ser aquela matriarca da família, é aquela avó que mantém todo mundo junto, a família junta. Na hora que ela pega e morre, na família todas fazem assim, ó, puf! Mas só que acontece que para ela chegar naquele ponto, ela teve que passar pano quente em muita coisa. Ela teve que abdicar da vida dela. Ela teve que, talvez, né, cuidar de todo mundo ali, esquecer completamente.
É aquela pessoa que ela fala assim, não, porque fulano gosta de comer o pãozinho assim, o outro gosta assim. Ela prepara o pãozinho para todo mundo na família. Alguém chegou para ela e perguntou, como que você gosta do seu pãozinho? Ninguém nunca perguntou para ela, mas ela faz isso. Ela é aquela que às vezes ela chega no final da vida e ela questiona o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ela nem entrou na lista de prioridade. Ela nem entrou. Só que aqui, ó, a vida amorosa dessa mulher aqui, ó, não é com um babaca ali, ó, que só quis saber do fuque-fuque. Não é com uma pessoa que tem uma língua afiada. Não é com um homem que teve um filho fora do casamento. Não é. É com isso aqui, ó. Vamos pegar e conversar sobre isso, porque aqui, ó, por mais, tá? Que vocês, às vezes a gente pensa assim, não, para ser um casal perfeito, a gente vai ter que ter o quê? A gente vai ter que ter, só se for o rei de ouros e a rainha de ouros. Não, porque aqui tá representando um casal. Um casal. Vocês estão entendendo? Aqui está representando a energia dessa mulher. Quem que é a mulher? É a carta da imperatriz. Aqui, ó, a gente tem um rei de paus. A carta da temperança. A carta da estrela. Então, aqui, ó, a gente já vai começar a ler o que essa mulher aqui, na verdade, tem na vida dela. O que tá ali. Aqui, a primeira coisa que ela tem que fazer é abdicar dessa porcaria aqui, ó. Essa coisa de pegar e ficar em relacionamento em que não é recíproco. Porque a reciprocidade dela vai estar aqui, ó. Num homem que vai ficar enlouquecido com ela. Por quê? Porque esse rei de paus aqui, gente, presta bem atenção que ele tá, inclusive, em cima de um palco com um microfone na mão. O que isso representa? É um homem que deixa claro, ele tem voz, ele verbaliza aquilo que ele quer. Aqui, ó, é uma pessoa que chega lá e fala com essa mulher, o que você quer? E ele é capaz de falar na frente de todo mundo que ela é a mulher dele. Esse cara, ele assume. Aí a gente pega e fala assim, meu Deus do céu, mas Aninha, será que esse cara não está vindo só pro fuque-fuque? Não, não, porque o rei de paus, ele já tem uma maturidade muito grande. Ele aqui, ó, para você ter uma ideia, ele tá com a temperança. Então, ele é uma pessoa que é extremamente equilibrado emocionalmente, espiritualmente, verbalmente, porque a carta da temperança também fala do que? De uma comunicação. Ela fala muito, mas é de uma comunicação mais profunda, tá, gente? A carta da temperança é quando você já passa a se comunicar com o seu parceiro ou com a sua parceira de uma forma mais espiritual. É uma coisa mais assim de alma mesmo. Principalmente quando a gente tem na carta da temperança, a gente tem aqui um pajem de copas. Então, esse cara aqui, inclusive, é o tipo de cara que faz declaração de amor. Ele deixa claro. Ele deixa claro. Aqui, quando a gente tem a carta da estrela, é uma pessoa que foi enviada pela espiritualidade. Necessariamente uma pessoa de outras vidas? Não. Mas pode ser? Pode, porque essa combinação fala isso. Mas aqui, ó, tá vendo? A gente teria que ter mais alguma outra carta que tivesse falando sobre isso. Tá certo? Aqui a gente teria que ter, por exemplo, mais uma papisa da vida, a gente teria que ter a carta, inclusive, talvez da morte, que demonstra, né, coisas de outras vidas, a carta da lua. Aqui, ó, se você tem essa carta da estrela e a gente tem um 6 de ouros, qual que é a coisa que mais falta na rainha de copas? É ela ter aquela coisa da confiança nela mesma, né? Dela acreditar que ela vai encontrar uma pessoa que vai dar para ela uma reciprocidade emocional. Por isso que a gente tem aqui o Palácio de Copas. Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, o que é que trava a sua vida emocional? Porque a vida emocional tá aí, ó. E para muitas pessoas, vocês já conheceram essa pessoa, tá? Ou então, quando vocês conhecerem, assim que vocês virarem essa chavinha na vida de vocês, que vocês não precisam de ficar pegando ninguém estragado,
que vocês não são assim, não é nem eu lembro antigamente, mas tinha o Hospital da Estrela, os brinquedos da Estrela, tinha um lugar específico que vocês podiam levar para poder ser arrumada, eu não sei se vocês vão lembrar isso. Será que isso é tão antigo que eu tô inventando isso agora? Não, não tô não, isso existia mesmo, gente, eu tenho certeza disso, mas enfim, aí vocês estão achando o quê? Que vocês são um hospital de homem estragado? Não, gente, não. Porque até mesmo se você é uma pessoa do tipo assim, mexe com uma terapia holística, mesmo que você tem que ficar... Não, gente, vocês precisam de uma pessoa que vai dar uma base para vocês muito forte. Muito forte. Vocês estão entendendo? Aqui é assim. É um carinho emocional. Aqui vocês podem perceber, todas as pessoas, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, quem é realmente um terapeuta, não sei o quê, papapá, ele vive sozinho, ele não tem amor nessa vida. Que isso, vocês estão doidos? Tá louca? Imagina. Tem dessa não, gente. Aí é que precisa mesmo. Precisa de um fuque-fuque gostoso para poder te aterrar na terra, né? Para você não... Porque se você ficar só aí no espiritual, ai, que não sei o quê. Se você quer só o espiritual, passa logo pro outro lado, que aí você vai ser só um guia de luz, né? Se a gente tá aqui na Terra, tem um motivo, tem que aprender a lidar com isso aqui, com a matéria, com essas coisas. Essa coisa de que, ai, eu tenho que abdicar disso, eu tenho que abdicar daquilo, eu tenho que fazer isso. Para, você não pode misturar as duas coisas, né? Então, por exemplo, você gosta aí do fuque-fuque, faça seu fuque-fuque lindo e maravilhoso, né? Não vai sair... Gente, eu não tô falando pra ninguém sair na libertinagem, não. Eu tô falando isso aqui de um parceiro, né? Mas depois também, se você vai pegar, fez um fuque-fuque lindo e maravilhoso, você vai pegar e logo depois vai tratar uma pessoa? Vai ler um tarô? Não vai, né, gente? Aí você tem que pegar e fazer uma limpeza, vai lá, toma um banho de erva, acende um incenso, toca uma coisa tibetana, uma tigelinha para fazer alguma coisa, né, gente? Vocês não podem simplesmente fingir que tá tudo lindo e maravilhoso e vão pegar e misturar tudo isso aqui na bagaça. Não pode. Não é assim que funciona a coisa. Mas aqui, ó, vem falando muito sobre isso. A hora que essa rainha de copas, que é essa imperatriz, na verdade, na hora que ela se der conta, que ela vira essa chavinha, de que ela não é o hospital de vagabundo, de arregaçado, de carniça, que ela merece uma pessoa que valoriza ela, uma pessoa que assume ela, uma pessoa que vai conversar, fazer declaração, dar presentinho. Porque aqui, ó, essa combinação aqui, ó, de pajem de copas e 6 de ouros, é a pessoa que dá para outra pessoa lembrancinhas, presentes, sabe? Para poder falar, demonstração de amor. Isso aqui, ó, essa combinação aqui, ó. Porque o pajem de copas é a declaração de amor, né? Com 6 de ouros é uma declaração material. Então, pode ser só aquela coisa de dar uma balinha? Pode. Pode ser aquela pessoa que te traz uma rosa? Pode. Mas isso aí já fala demais. Vocês estão entendendo? E é uma pessoa que vai deixar isso bem claro. Sem dúvida alguma. Isso aqui não é aquela coisa, gente. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, né? Esse tipo de leitura tem que ser só para quem aguenta escutar mesmo. Porque é difícil a gente pegar e ver. Porque aqui, ó, essa mulher aqui, ó, a parte mais forte dela é essa. É da empatia, né? É aquela pessoa de se colocar no lugar do outro. Só que acontece que na hora que você se coloca no lugar do outro, é foda. Porque na hora que você se coloca lá, às vezes você não volta dali. Você tá entendendo? Aí você acaba ficando com pena. Não pode sentir pena. Não pode. Principalmente de carniça vagabunda. Você tá entendendo? Aqui não pode. É lindo, empatia, é maravilhoso. Só que aí você pega e fala, não é pra mim. Não é pra mim. A gente tem que enxergar no outro as coisas que a gente não quer. Só que quando eu chego aqui e falo pra todo mundo, gente, olha aqui a carta do eremita. Olha a carta do eremita no jogo, gente. A carta do eremita, do que ela fala? Ela fala da importância da gente saber exatamente daquilo que a gente quer e não quer pra gente, mas num sentido muito mais profundo. Do que daquela coisa do tipo assim, é aquela crise de existência, né? Aquela, uma existência, crise existencial,
né? Que a gente tem, independente da nossa idade, mas é aquela hora que a gente pega e fala, eu realmente não preciso disso na minha vida. Eu não quero isso, sabe? Eu não quero conviver com uma pessoa assim, eu não quero conviver com uma carniça, eu não quero conviver com uma pessoa que não me dá valor. Só que aqui, ó, precisa disso? Precisa. Né? Não é aquela coisa de sempre colocar a pessoa como prioridade. Não pode. Não pode. Não é errado, gente, a gente querer ter uma pessoa na vida. Não é errado. O errado é a gente achar que precisa de uma outra pessoa. E a rainha de copas, infelizmente, é aquela rainha que é aquela mais tem uma tendência a sofrer de dependência emocional, sabe? Porque ela precisa daquela coisa de cuidar, ela precisa de estar ali, ela precisa de ter pintinhos embaixo da asinha dela, porque às vezes é assim que ela se sente útil na sociedade, no mundo, entendeu? Porque ela tem ali, ela realmente tem tanto amor para dar, que se ela não entrega isso para alguém, não adianta. Aí eu falo, gente, dá o amor de alguma maneira completamente diferente, não para a pessoa errada, né? Mas é o que eu falo, nós não podemos entrar na grande, né? Não é trapaça, não, como é que é o nome daquilo? Da gaiolinha, não é gaiola, como é que é o nome daquele trem que pega assim, o passarinho, né? A gente não pode cair ali, ó, naquela arapuca de achar que a gente precisa de uma outra pessoa para exercer aquilo que a gente é, para poder colocar a nossa essência para fora. Se a sua essência é isso, vai se cuidar primeiro. Imagina, o que é isso? Isso aqui é o tipo de pessoa que o avião tá caindo, ela morre porque ela tá colocando a máscara primeiro no do lado. Ela esquece dela. Todo mundo sobrevive menos ela. Por quê? Porque a máscara tem que colocar primeiro nela. Olha aqui, olha aqui. O que trava a sua vida emocional? É a reciprocidade não existente. Olha aqui o 8 de copas. Olha, a espiritualidade ela é muito fodástica, porque ela dá pra gente os sinais o tempo inteiro. A espiritualidade fala com a gente o tempo inteiro, só que acontece que às vezes a gente finge demência, a gente não escuta. O 8 de copas é o quê? Né? É aquela hora em que a gente tem que abandonar uma situação que ela já não é boa pra gente, ela não é boa, ela tá fazendo mal. Aqui são pessoas que ainda têm um apego emocional muito grande a alguém, a uma situação, a uma relação. E não consegue largar. Meu Deus do céu, eu tô falando que a espiritualidade é fodástica. Olha aqui, o 3 de espadas. Meu Deus, olha isso aqui que sério. O 3 de espadas embaixo do 10 de espadas, gente. Você sabe o que é isso? Isso aqui é uma pessoa que tá deprimida. Isso aqui eu tô falando de depressão. Isso aqui eu tô falando de fundo do poço, né? Só que aí vem o que? A espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade... Meu Deus! Ai, meu Deus, que vontade de entrar aí, ó. Nossa Senhora, sacolejar quem é que tá do outro lado. Presta bem atenção, gente, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, ó. A gente tem um 8 de copas. 8 de copas também são pessoas que têm trauma de abandono. Por quê? Porque aqui, se uma pessoa, ela cai nessa arapuca, né, da dependência emocional, que é uma merda. Que é uma merda. Vocês estão achando que eu não sei? Eu sei sim. Gente, eu tive que fazer regressão. Quem acompanha aqui o canal sabe disso. Eu tive que fazer regressão por causa de dependência emocional. O negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. Por quê? Porque você chega lá e você realmente acredita que se aquela pessoa não ficar com você, você vai morrer. Eu sou gêmea, né, gente? Eu sou gêmea do Marcelo. Então, quando eu cheguei lá na mulher, ela que foi fazer a regressão em mim, né? Eu cheguei lá para poder conversar com ela. A mulher, vocês não têm noção, não. A mulher lá, ela falou, a gente tem que voltar lá na barriga da sua mãe. Porque você acredita na sua vida por causa disso, né? Que você depende realmente de um outro ser humano, principalmente do outro sexo, para poder sobreviver.
Isso aqui não tem como, gente. Isso aqui foi ali, ó. Nessa vida eu tive que lidar com isso. O meu irmão devia fazer isso também. O meu irmão devia ir lá e já começar. Todo gêmeo devia fazer isso. Toda pessoa, né? Porque a dependência emocional vem da gente desde da mãe, né? Desde o pai. Por quê? Porque a gente depende deles para poder colocar comidinha na nossa boca, gente. Isso é coisa do ser humano. A gente precisou de uma outra pessoa para sobreviver. Essa historinha que as pessoas falam assim, ai, é porque eu nasci sozinho, eu vou morrer sozinho, é mesmo? Mas é uma coisa que só jumento que fala, é só jumento. Porque eu quero saber qual que é o ser humano que nasceu, que para nascer precisa de duas pessoas. A gente precisa de um óvulo e a gente precisa de um espermatozoide. No mínimo, duas pessoas estão envolvidas ali. No mínimo. No mínimo. Aí a pessoa nasceu. Nasceu de onde se não foi da sua mãe? Que ser humano, gente. Que ser humano. Que não nasceu da barriga de uma pessoa. Então você não nasceu sozinho, não. Você não nasceu sozinho. Aí você, ai, porque eu cresci, vivi sozinho, é mesmo? É mesmo. Então, você assim, com 2 horas, 2 minutos de nascido, você já sabia andar, já sabia cozinhar, já sabia plantar, já sabia colher, já sabia construir sua casa, já sabia fazer tudo, é isso? Então, vamos parar com essa história de achar de que, assim, a gente, todo mundo, nós precisamos de pessoas ao nosso redor, desde a hora. Mas só que a gente não pode criar uma dependência emocional com elas. Vocês estão entendendo? A gente não pode. A gente tem que sobreviver. Até mesmo a mãe, o pai. Por quê? Porque uma hora eles vão, gente. Uma hora, se seguir o curso certo da vida, eles vão passar daqui para melhor. A gente, se tiver numa dependência emocional com o pai e com a mãe, como é que você vai continuar? Entra numa depressão que nunca mais sai. Vocês estão entendendo? Só que aqui, ó, é uma dependência emocional de homem. Por quê? Porque tem esse arregaçado desse rei de ouros aqui no meio com o cavaleiro de espadas. Então, presta muito bem atenção. Aqui tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E como que a gente percebe? Vamos lá. Como que a gente percebe? É a hora que a gente pega e enxerga ali. Olha, essa pessoa não está sendo recíproca comigo. E não é isso que eu quero. Não, gente, independente. Vamos falar assim, ó, independe aqui agora daquilo que você quer na sua vida. Você fala assim, Aninha, para mim é importante a pessoa chegar e todo dia me trazer um açaí. Ótimo, lindo. Coloca isso lá na sua listinha. Olha a carta do eremita. E essa carta do eremita aqui, ela é fodástica, viu, gente? Porque o cara tá aqui estudando, né? Ele tá ali, ó, colocando as prioridades dele, ele tá fazendo tudo. Então, aqui, ó, você chega lá e coloca, eu quero um homem que vai me trazer, eu tô falando um homem aqui, porque a gente tem aqui, eu tô vendo você como uma imperatriz e aqui em cima tal coisa. O que você gosta aí, gente, se você falar comigo que gosta de repolho, que você quer, se você quer se relacionar com repolho, pra mim não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, juro por Deus, nenhuma. Eu tô aqui pra ler cartinha, então aqui é só você encaixar. Se você quiser que eu fale só de repolho, você tem que entrar em contato comigo. Aí eu faço uma leitura particular para você e você fala, Aninha, eu gosto de repolho. Aí na hora que eu for falar, eu falo do repolho. Mas enquanto tá aqui na generalizada, eu vou falar do jeito que tá aqui, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tô falando que você chega lá e fala, eu quero que o meu rei, ele me traga um açaí todos os dias. Ótimo. Aí você começou a se relacionar com uma pessoa, a pessoa foi lá, talvez te trouxe um açaí um dia. Depois nunca mais trouxe. Por que que você vai continuar com essa pessoa só com a lembrança daquele dia que ele levou o açaí? E vai ficar falando, não, porque se eu falar na cabeça dele todos os dias, talvez se eu tratá-lo melhor, ele vai trazer um açaí de novo. Vai porra nenhuma. Vai nada. Você acha que vai trazer? Vai porra nenhuma. Isso aí é um arregaçado, uma carniça. Joga essa porra pro lixo. Joga essa porra pro lixo. Olha aqui, deixa aí, 8 de copas. Vai viver de lembrança? Vai viver do quê? Né? Que dependência emocional que é essa? O que será que essa pessoa fez? Eu sei que tem muitos aí que são muito bons de cama.
Eles são bons de cama e que... Olha, quando a gente tem aqui um cavaleiro de paus, que é o cara que representa né, a libido nas cartas, principalmente, dá pra gente ler. Um dia eu ensino pra vocês, tá? Vou fazer uma leitura pra poder saber como é que vocês vão ser na cama. O próximo amor. Essa vai ser a leitura de amanhã. Então, vamos lá, presta atenção. Aí vocês têm aqui, né, esse moço. Então, aqui, ó, tem muita gente que é bom de cama, que consegue manter uma pessoa ali. Ai, me jogou na parede, me chamou de lagartixa, passou a mão assim, nossa senhora, me levou à loucura. Ué, depois disso não fez mais porra nenhuma. Cadê o açaí? É a única coisa que eu quero saber. Cadê o açaí? Vocês estão entendendo? Gente, nós estamos no Projeto Aliança, gente. Se a gente pegar e ficar pegando aqui, ó, carniça, que não existe uma reciprocidade, onde que nós vamos parar? Lugar nenhum, né? Então, vamos concordar aqui, ó, que tudo que a gente precisa nesse momento é o quê? Reciprocidade. 6 de ouros está 2 vezes na mesa. Então, qual que é o maior problema? Qual que é a coisa que mais trava a sua vida amorosa? Eu sei que tem muita gente que às vezes vem aqui, ó, e pensa assim, ai, eu tenho certeza que tem um franguinho pra mim na esquina. Não, não. Às vezes o franguinho na esquina é só isso mesmo. É só a nossa cabeça, né? Que insiste. Aí fala assim, eu tenho que cortar de alguma forma. Corta. Tô falando, faz um divórcio energético, faz uma simpatia, faz uma PNL, né, a programação neurolinguística, aqui no mesmo no YouTube, gente, tem um tanto de coisa. Entra aí que vocês vão ver, coloca ali, ó, o negocinho, procura o Hélio Couto, vocês estão entendendo? Faça alguma coisa, porque aqui é isso. É pegar, ficar caindo na lábia de carniça. E carniça não vai te dar aquilo que você quer. Carniça não é banquete, gente. Carniça não é banquete. Carniça pertence ao lixo. Lixo. Vocês estão entendendo? Então, vamos passar lá para a segunda? Então, vamos passar para a segunda. Aqui foi para quem tinha escolhido o nosso pêndulo lindo e maravilhoso. Vamos colocar agora o nosso bastão de selenita, o pêndulo vem pra cá e vamos lá, baralhinho lindo, gente, eu amo esse baralho, esse baralho ele é tão fodástico, eu adoro ele. Por que a gente não usa ele muito, hein? Porque esse aqui nem tem aquelas imagens assim, né, que a gente às vezes pode derrubar. Vou trazê-lo pra mesa mais vezes, porque ele é muito bonito mesmo, ele é muito formoso. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o bastão de selenita. Que eu tenha capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá? Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está. Que baralho mais lindo, que baralho mais lindo. Vamos pegar aqui o nosso baralhinho do complemento e da confirmação. Vamos lá. O que está travando a sua vida amorosa? Vamos lá pensar. O que está travando a vida amorosa? Gente, essa leitura aqui, ela não é fácil de escutar não, hein? Isso aqui é só para os fortes. É só para quem toma o biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura. Vamos lá. Aqui está. Aqui está e aqui está. Energia principal que nós temos na mesa. Gente, eu tenho a carta da morte. Já entenderam, né? Para quem tá acompanhando desde aqui já sabe. Dava para eu fazer uma leitura inteira só com essa carta. Tô falando, meu Deus, a espiritualidade é fodástica demais. 4 de ouros. Olha. Olha, olha, olha.
Aqui nós temos estrela, 6 de ouros, 10 de ouros, 6 de espadas, 2 de ouros, 5 de copas, 9 de ouros, rainha de espadas. Nossa, essa mulher é foda. 7 de paus, 2 de paus, 5 de espadas, rainha de paus, carta do enforcado, 6 de espadas e a carta do 5 de paus. Vamos lá, então? O que tá travando sua vida amorosa, gente? Aqui, essa leitura, vocês podem ver que quando a gente faz esse tipo de leitura, algumas cartas, elas realmente se repetem, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, né? Apesar de ter umas 2 ou 3 cartas que saíram aqui na primeira leitura, essa daqui não tem nada a ver com aquilo, viu? Nada a ver mesmo. Tá bem diferente. A carta da morte mais o 4 de ouros. Para começar aqui, ó, a gente está falando de uma pessoa que ela ainda está presa a um relacionamento que já acabou. Ou então alguma situação que já acabou. Não tem mais jeito, não tem volta. Então aqui, às vezes, a gente pega, né, e fica esperando uma pessoa voltar para nossa vida. Gente, a pessoa não quer voltar. Não adianta. Vai fazer o quê? Ai, Aninha, eu vou fazer amarração. Tá doido? Tá doida? Quem é que quer pegar um karma desse? Quem é que quer pegar uma coisa dessa pra vida? Ninguém. Gente, eu vou explicar pra vocês uma coisa aqui, ó, que é uma coisa muito séria, tá? Quando a gente mexe no livre-arbítrio de uma pessoa, a gente não mexe só no dela, não. É um efeito dominó. A gente vai mexer em todas as vidas que essa pessoa ia encontrar na vida dela. Quando a gente pega e faz isso, a gente não vai pegar e fuder com uma pessoa só, não. São várias. São milhares de pessoas nessa vida. Vale a pena? Não. Você vai ter uma dívida energética com muita gente. Quem quer? Gente, quantas encarnações vai levar para você pegar e mexer com isso? Imagina uma pessoa que vai lá e fala, não, eu quero aquela pessoa, eu quero. Aí vou lá fazer uma amarraçãozinha, a pessoa volta. Olha o inferno. Olha o inferno. Mexeu com o livre-arbítrio daquela pessoa e mexeu com a energia dela, de toda a família dela, de todas as pessoas que estão relacionadas à família dela, com todas as pessoas, né, que essa pessoa ia encontrar, com a pessoa nova, com os filhos talvez que essa pessoa vai ter, com todas as pessoas em que aqueles filhos, né, iam encontrar. Gente, é gente mais. Na hora que a gente começa a colocar isso no papel, é assustador. Assustador. Nós temos aqui a carta da morte e a gente tem um 4 de ouros. É a pessoa não aceitando. A carta da morte, gente, é aquela coisa, é aquele capítulo que acabou na nossa vida. Acabou. Presta atenção nisso. Acabou. Não tem mais como voltar atrás. Aqui, o 5 de copas está do lado da carta da morte. É uma pessoa que fica, né, se debatendo o tempo inteiro, voltando no tempo, pensando, e se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse falado isso? É um sentimento de culpa, é um sentimento de remorso, é um sentimento horroroso do e se, e se, e se. É um sentimento de ter que perdoar, de ser perdoado. É aquela coisa, sabe? Pelo amor de Deus, é pedindo, se sentindo culpada e pedindo a Deus que faça alguma coisa diferente. Aquela coisa do tipo assim, se eu pudesse voltar no tempo, vai voltar no tempo? Não vai. Vai ter como mudar essa situação? Não vai. Aqui uma escolha foi feita lá atrás. Errada ou não, né? Ela foi feita. Aqui foi. Um término aconteceu aqui, ó, que não tem mais como.
A gente tem aqui, ó, um 7 de paus, um 2 de paus. A gente tem um 2 de ouros e um 5 de copas. Uma escolha foi feita. E agora? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Acabou. A carta da morte está aqui. O que trava a sua vida é justamente isso. Vamos conversar aqui, ó, sobre 5 de espadas, o 5 de paus 2 vezes na mesa. Não, esse aqui é o 7 de paus, né? Esse 5, cadê o outro? Aqui, ó. Não, esse aqui é o 5 de copas. Cadê o outro que eu tava vendo? Alô, tô louca, né, gente? Presta bem atenção. Aqui, ó, 5 de espadas e o 5 de paus. A gente está falando de uma pessoa em que, hoje em dia, essa coisa de você estar tão apegado ou apegada a esse relacionamento que já acabou lá atrás, a essa pessoa, a essa situação, que isso virou uma autossabotagem. O 5 de espadas é a autossabotagem que ela tá na cabeça, né? É aquela coisa do tipo assim, meu Deus do céu. E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Aqui a gente tem uma rainha de paus. Aqui tem muitas pessoas, né? Mas assim, muitas. Tem gente demais aqui que se sujeitou a ser amante, a ser a rodinha, a terceira rodinha numa bicicleta. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Você pode fazer o que você quiser, tá? Aqui eu tô para poder ler as cartinhas. Vamos conversar sobre isso. Eu sempre falo, né? Eu tô aqui para ler cartinha. Mas tem gente que se sujeitou a isso. Tem gente que pegou e achou, não, eu fico lá, eu vou lá. Só que aí vai lá a pessoa e fala, eu não quero mais estar com você. A pessoa vai e termina. E a pessoa não consegue esquecer. Não consegue, né? Aqui, ó, a rainha de paus, infelizmente, no tarô, ela representa esta mulher. Ela representa aquela mulher que ela é um desejo para as outras pessoas. E é por isso que ela cai muitas vezes nessa coisa da terceira rodinha da bicicleta. Vocês estão entendendo? É por isso. Ela é muito fodástica. A rainha de paus, ela é fodástica, porque a energia dela, gente, é aquela que ela pode não ser a mais bonita, ela pode não ser, né, a mais rica, a mais bem vestida, mas ela vai ser sempre a mais lembrada. A energia dela é foda na hora que ela entra no lugar. Ela é aquele tipo de pessoa que ela vai assim, ó, feromônio para tudo quanto é lugar. Ela vai passando e ela vai exalando o feromônio. Os homens, eles ficam enlouquecidos com ela. Só que, e aqui não importa a idade dela não, viu, gente? Isso aqui, essa mulher, ela vai estar ali com 60, 70 anos, ela vai entrar no lugar, vai todo mundo olhar para ela. Ela tem um trem ali, ó. Ela tem um trem, sabe? Que as pessoas ficam assim, ó, hipnotizados com ela. Só que acontece que ela cai nisso, né? Porque o homem vai lá e ele fica enlouquecido com ela, só que aí acontece que não fica. Só que aí, ó, o que acontece? Vai lá e termina o relacionamento, e aí, e agora? O que vai acontecer? Fica ali completamente apegada. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, só quer ali o fuque-fuque com ela. A pessoa não quer ela não quer assumir. Ela não quer ela para poder pegar e me chamar de minha, né? Você pode ver que aqui não tem. Só que acontece que aqui, ó, essa pessoa, a hora que ela entende, essa rainha de paus, a hora que ela entende o poder dela, a hora que ela entende que ela é fodástica, que ela vai poder chegar em um lugar, ela vai poder escolher uma pessoa foda pra ela, que não precisa ser de carninha que tá na panela dos outros, não. Isso aqui não precisa de ser carninha que tá ali, não, gente. Olha só, não precisa. Então não mexam com isso, né? Então, na hora que vocês entenderem isso, eu tô falando aqui, ó, porque eu tô referindo a vocês como a rainha de paus. Por favor, entendam isso. Se vocês não forem a rainha de paus ou não quiserem enxergar a energia dessa carta, que refira a vocês como alguma outra, é só entrar em contato comigo. A gente faz uma leitura particular, né? E aí a gente olha exatamente o que tá travando. Aí você fala assim comigo, Aninha, eu quero ser tratada como a goiabada do pomar. Tudo bem, eu te chamo de goiabada do pomar o tempo inteiro. Isso para mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas aqui agora, como é uma leitura generalizada, eu estou falando aqui da rainha de paus, tá bom? Na hora que você, rainha de paus, entender
que o seu poder é muito maior, aí acaba com isso. Só que a primeira coisa que tem que acontecer aqui, ó, é virar uma chavinha na cabeça. Vocês estão entendendo? Porque aqui, ó, essa autossabotagem que começa na cabeça virou atitude. Olha isso aqui, ó. 5 de espadas começando, 5 de paus acabando. Então, aqui, ó, é o tipo de pessoa que, às vezes, inclusive, continua pensando, né? Do tipo assim, eu tenho o dedo podre mesmo. Porque eu só atraio esse tipo de pessoa. Porque sou um homem casado que quer saber comigo. Uai, gente, tá doido? Tá doida? Pode parar com isso. Não é assim, não. Isso aqui, ó, é uma mudança de pensamento seríssima. Presta bem atenção. A gente tem a carta do enforcado e a gente tem a carta do 6 de espadas. Olha isso aqui. A carta do enforcado já fala de situações em que a gente tem que enxergá-las de uma maneira completamente diferente. Que a gente está tendo tá tendo uma visão distorcida da realidade. A carta do 6 de espadas fala justamente sobre isso. Sobre uma pessoa que ela vai sair de uma pior para uma 1000 vezes melhor. Mas ela tem que ter a coragem. Mas só que isso, a primeira coisa, ela tem que mudar na cabeça dela. Isso aqui é uma chavinha que muda na cabeça, não é? Primeiro é o nosso cérebro. Não adianta, gente. Não adianta. Alguma coisa tem que mudar na nossa cabeça. Como a gente vê as coisas. O cérebro é o nosso computador, é o computador da vida. Se esse cérebro ele tá bugado, ele tá com vírus, a gente tem que fazer um reset nele. Várias maneiras a gente faz um reset. Várias. Tem gente que gosta de sair e falar, ai meu Deus do céu, eu tomei uma ayahuasca que foi sensacional. Tô nem aí. Pode ser aqui, ó, whatever makes you happy. É assim que a gente fala em inglês. Aquilo que te deixa feliz, né? Aquilo que for bom pra você faz. Entendeu? Só que aqui precisa de fazer uma coisa. Por quê? Vamos começar a conversar sobre isso agora, nesse exato momento. Nós temos aqui a carta da estrela e a gente tem a carta do 6 de ouros. Carta da estrela e 6 de ouros. A carta da estrela, ela representa um amor trazido pela espiritualidade. Ela representa aquele amor, gente, que é aquela coisa assim, nossa senhora. Com 6 de ouros, então, é aquela coisa recíproca, maravilhosa. É aquela coisa do, vai chamar de amorzinho, ou se é meu amor, ou se que é, não sei o que, um amor que tá vindo para ficar, 10 de ouros. Aqui, essa mulher, ela não vai ser amante, ela vai ser a mulher da relação, né? A gente tem aqui 2 6 de espadas. Aqui pode existir, inclusive, uma distância física entre esse casal, essa pessoa nova. Só que acontece que, às vezes, preste muito bem a atenção. Essa pessoa aqui, ó, ela tá, às vezes, com medo de ir para outro lugar, com medo de sair da vida dela, com medo de sair de um emprego, com medo de fazer alguma coisa, de mudar de uma casa. Vocês estão entendendo? Porque tá ali, ó, esperando migalhas, migalhas e migalhas, né? Esperando a outra pessoa. A hora que aqui, ó, e para muita gente, tá? Se você tá esperando, por exemplo, essa pessoa sair da casa dela para poder ficar com vocês, não vai acontecer. Aqui tem uma outra situação. Aqui tem uma pessoa nova vindo na direção de vocês. Tanto é que vocês vão ter uma escolha a fazer, né? A primeira escolha que a gente tem que fazer é na nossa cabeça. É enxergar as coisas como elas são. A gente tem que ser racional, gente. A gente tem que ser racional. A gente tem que chegar lá. É livre-arbítrio? É, o 2 de ouros está na mesa. Aqui a espiritualidade não está mandando você fazer nada. A espiritualidade está aqui. Existe uma tendência energética que, se você ficar esperando por essa pessoa, né, não vai acontecer. Enquanto, se você mudar de ideia, aparece uma pessoa nova. Quem é que vai escolher? Você. Nós temos aqui um 9 de ouros e a gente tem uma rainha de espadas. O 9 de ouros fala de uma independência emocional e uma independência financeira. A rainha de espadas é aquela pessoa que ela corta o mal pela raiz.
É foice na cana. Foice na cana. Só que aí você pensa aquela plantação de cana, o povo que pega ali e faz assim, vraft. O trem bem ali, ó, bem assim, ó, vraft. Para não deixar, sabe? Aqui é isso. Existe um corte que precisa de ser feito primeiro, racionalmente, depois vocês pegam e se entregam. Porque aqui, ó, vocês ainda têm que fazer uma escolha emocional. Porque é aquela coisa, a vida pode até colocar uma pessoa na sua vida agora, nesse exato momento. Vai ser justo? Vai ser justo com a pessoa nova, né? Às vezes a gente fica ali, ó, a gente pensa assim, nossa senhora, tantas pessoas que encontram um outro amor ainda estando com um amor. É justo? É justo? Porque a pessoa não tá ali 100%, né, gente? Ainda tem algum guerigueri. Nem que seja um guerigueri que precisa de ser tratado. Pode ser aquela ferida que ainda tá com casquinha? Pode. Claro que pode. A pessoa pode te ajudar? Pode. Mas a pessoa, ela tem que estar bem emocionalmente. Aqui a pessoa tá bem emocionalmente? Não tá, porque tem a carta da morte e tem a carta do 4 de ouros. Então, a pessoa ainda está muito apegada a uma situação que acabou. Uma situação que não tem volta. Entendeu? Quando a gente tem um 7 de paus, acima a gente tem um 2 de ouros e a gente tem um 2 de paus, é uma pessoa que não quer largar o osso mesmo. E a pessoa tá vendo. A vida tá falando, é assim, os guias espirituais, eles estão falando assim, larga o osso, larga o osso. Não, mas a pessoa continua mastigando aquela porra. Larga o osso, você vai machucar o céu da boca. Não, mas a pessoa continua ali. Não, porque ainda tá aqui com um caldinho. Não, porque ainda tá com um gostinho. Não, porque... larga o osso. Larga o osso. Na hora que você largar o osso, vocês vão ver o prato de comida que vai vir pra vocês. Vai vir uma coisa 1000 vezes melhor. Ai, a música que veio aqui pra mim agora, virá impávido que nem Mohamed Ali. Vocês estão vendo? Ele era lutador, gente. O cara é muito foda. Não interessa quem é que escreveu a musiquinha, não, gente. Não interessa. Nós estamos falando do lutador que entrou lá e o cara ganhava todas. Lindo, maravilhoso, pleno, absoluto, taxativo, obstinado. Na hora que ele estava ali, vocês estão entendendo? Aqui todo mundo tem que virar isso. Todo mundo tem que virar isso. Olha aqui que eu tô falando. Olha aqui que eu tô falando. É uma escolha. É uma escolha. Uma escolha emocional. A carta dos amantes estão aqui. Por que a carta dos amantes estão aqui? Você vai querer que você quem? Quem? Quem que você quer ser? Você quer ser a atriz principal ou você quer ser a atriz coadjuvante? É simples, gente. É simples. 6 de ouros aqui de novo, em cima do 6 de ouros. Reciprocidade. Rainha de ouros. E a carta da estrela de novo. Gente, vocês nasceram para brilhar. Vocês nasceram para brilhar. Vocês não nasceram para poder ficar apaixonado por uma pessoa que não assume vocês. Vocês não nasceram para poder ficar com uma pessoa que não... Ai, não, eu quero manter a gente em sigilo. Ai, não, que não sei o quê. Ai, não, isso, ai, não, aquilo. Não, vocês querem ficar com a pessoa que vai pegar e falar assim, olha aqui, eu peço você em casamento é amanhã se precisar. Eu ia pegar e ficar assustada com isso também, mas depende. A gente chega e fala assim, não, moço, calma. Vai ali, faz a mesma proposta daqui uma semana. Faz a mesma proposta daqui 2 meses. Faz a proposta daqui 1 ano. Vocês estão entendendo? Mas aqui vocês têm que entender que vocês têm que escolher uma pessoa que vai estar assim, proposta a te dar tudo. Principalmente do aquilo que você tem para poder oferecer. E o que você tem para poder oferecer? Seu amor, sua coragem. Você tem aqui sua paixão e tudo. A rainha de pau, gente, ela é fodástica. Ela é fodástica. Vocês vão ficar com uma pessoa meia boca? Vocês vão ficar com uma pessoa meia boca? De onde vocês tiraram, gente? Vocês vão pegar e ficar com uma pessoa que não é de vocês? Vocês vão ficar com uma pessoa que não vai levar vocês no dia de Natal em casa? Vocês vão ficar com uma pessoa que você não vai poder passar o aniversário com ela? Que loucura que é essa, tão doido? Porque aqui, ó, quem é que vai passar ali, ó, é a atriz principal, não é a coadjuvante, não, né?
A pessoa vai lá ter uma grande conquista na vida, vai passar com vocês? Não vai. No seu aniversário vai poder estar com você? Vai, pode até estar com você. Você vai poder postar ali? Você adora postar aquela coisinha no Instagram, falar, ai meu Deus do céu, olha aqui com ele. Como é que era aquela hashtag que tinha? Eu esqueci, lá em Belo Horizonte o povo tinha mania disso. Eu e ele, ou com sei lá com quem. Eu esqueci como é que era o trem que o povo falava. Vocês estão entendendo? Aqui é isso. Então, o que trava a sua vida amorosa? É estar presa a uma pessoa que não vai te assumir. A um relacionamento, a alguém que já acabou, gente, acabou. Agora é vida pra frente. Ali, ó, o negócio é, ó, vamos pensar na frente, vamos mudar isso aí. Vocês estão entendendo? Vamos mudar. Vamos escolher aqui, ó, a pessoa que a espiritualidade está mandando. Vamos escolher aquela pessoa em que vocês vão olhar para ela, ela vai olhar para vocês e vai ser a coisa mais linda do mundo. É isso. Encontro de almas. Todas as vezes que vocês se enxergarem a carta da estrela, é encontro de alma, tá, gente? É uma coisa que a espiritualidade manda com um propósito 1000 vezes maior do que vocês têm, assim, que a gente tem, não vocês, né? Que a gente tem a capacidade de entender, tá bom? Então é isso. Gente, acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma leitura fácil. Eu sei que não é. Mas acima de tudo, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá bom? Eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma leitura para vocês e até lá vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.